Bora fechar o vídeo para falar sobre Thiago Carpini, que está no bico do Corvo. São Paulo perdeu por 2-1 para o Fortaleza na noite desse sábado, no Morumbis. Lucheiro e Machuca fizeram os gols do Fortaleza. No finalzinho da partida, o André Silva descontou. Mais um jogo ruim do São Paulo. É bem verdade que o primeiro tempo do Tricolor foi bom, embora sem gols, né? No segundo tempo, o Carpini fez mudanças, tirou os dois laterais, colocou dois atacantes na posição, nada funcionou e nos contra-ataques do Fortaleza chegou à vitória. O clima pro Carpini é desesperador. Dentro do estádio, torcedores chamaram o Carpini de burro e pediram sua demissão. Nas redes sociais, a pressão é enorme. As duas principais organizadas do São Paulo, a Independente e a Dragões, já se manifestaram publicamente exigindo a demissão. E o presidente Júlio Casares, o diretor de futebol, o Belmonte, e o diretor executivo, o Rui Costa, têm sido muito cobrados para demitir o Carpini. Essa decisão não aconteceu no Morumbi, não houve nem sequer uma reunião para tratar sobre o assunto. Tem sido uma praxe da atual diretoria não demitir treinador no calor do jogo. Todos os últimos técnicos caíram no dia seguinte e não depois da partida. O São Paulo só se reapresenta nessa segunda-feira. Ao longo desse domingo, os dirigentes do São Paulo vão se reunir para debater sobre a demissão ou não do Carpini. Queria destacar uma frase do Baby, que é o presidente da Independente, para tratar sobre o tema, abre aspas, não adianta os atletas virem falar que estão com um técnico. Se estivessem, a gente não teria perdido para o Novo Horizontino e também não teria perdido hoje. Para o bem do São Paulo e do Carpini, ele precisa ser demitido já. Não xingamos os jogadores nem o técnico, mas a partir de agora a diretoria tem de falar por que tem de manter o técnico. O São Paulo não é laboratório. Acabou, tem que mandar embora. Jogadores, nas manifestações depois do jogo, seguiram com o discurso de que seria importante que o Carpini permanecesse. Só para arrematar, queria destacar também uma frase do Carpini, abre aspas, o resultado precisa acontecer, senão a troca é inevitável. Mas estou muito tranquilo, a demissão não é o que me preocupa, disse o treinador. Queria que você opinasse sobre o tema. Tá. Duda, é claro que é aquela expectativa muito grande, como é que tá o clima aí no Morumbi, os torcedores muito irritados, mas a gente quer saber, né? E a diretoria, como é que vai ser essa entrevista coletiva? Boa noite e bem-vinda ao Sport Center. Ei, Marcela, agora sim, abraço para você, para o Birner e também para o Fã de Esportes. Primeiro, o clima aqui do estádio, viu, Marcela? Antes do jogo, a torcida já estava bem satisfeita com o Carpini. Durante a escalação, muitas vaias vindas aqui nas arquibancadas do Morumbi. Durante a partida até se acalmou um pouco, principalmente depois do primeiro tempo. Mas aí depois do segundo gol do Fortaleza, fica insustentável. De fato, a torcida do São Paulo xingando bastante, hostilizando bastante o Thiago Carpini. Ele foi chamado muito aqui no segundo tempo de burro. E aqui, após a partida, do fim da partida, né? Novamente a torcida em coro aqui no Morumbis chamando o Carpini de burro. Foi realmente muito hostilizado aqui o treinador do São Paulo. Vale lembrar, né, Marcela, antes de tudo, que o Carpini tem contrato com o São Paulo até o final de 2024 e na última quarta-feira ele disse que tinha o respaldo dos jogadores e da diretoria. E de fato, dos jogadores ele tem esse respaldo, pelo menos tinha, né? O que a gente vai descobrir já já em alguns instantes. Mas os jogadores tinham sim, estavam sim apoiando o Carpini até o momento. É a quinta derrota do Carpini em 16 jogos nessa temporada, né? Desde que assumiu o São Paulo. Desceu ali as escadas de cabeça baixa, se dirigiu para o vestiário e agora tem aquela reunião no vestiário, junto com os jogadores e também, claro, com a diretoria para entender esse futuro do Thiago Carpini. Se ele permanece ou não no comando do São Paulo, inclusive se ele vai para essa entrevista coletiva de logo mais. Fato é que o clima pesa bastante. A torcida bem insatisfeita com o Thiago Carpini aqui no Morumbis. O São Paulo, apesar do bom primeiro tempo, no segundo tempo deixando a desejar. E é claro que isso pesa ainda mais para essa continuidade ou não do Thiago Carpini. Já já a gente volta aí lá de baixo, já da coletiva e também da zona mista com o Carpini, para entender qual é esse cenário e se segue ou não no comando do São Paulo. Marcela. Tá certo, Duda. Então a Duda Gonçalves com toda a prioridade lá no Morumbis. Qualquer coisa ela nos chama novamente para trazer essas últimas informações. E é claro que a gente vai mostrar também as entrevistas de logo mais. E é claro que a gente olha para o adversário, olha para o Fortaleza do Vojvoda, que está há muitos anos à frente do clube e é um clube muito forte. E a gente separou para vocês esse trecho que a Duda Gonçalves estava citando, das torcidas vaiando o Carpini ali no jogo. Vamos mostrar então para os fãs de esportes? Olha aí.
Isso foi no final da partida, mas desde o começo, como estava citando a Duda Gonçalves, ele foi muito hostilizado, então um clima muito tenso realmente lá no Morumbi. A pergunta é, Vitor Birner, o Carpini, ele faz um trabalho muito ruim ou ele é muito prejudicado pelas lesões, pelos desfalques? Eu acho que ele faz um trabalho insuficiente, eu não gosto do trabalho dele. Né? Eu não acompanho o dia a dia, mas eu não gosto do que o time produz depois da chegada dele. Quando ele não tinha as lesões, ele fez algumas modificações que eu não concordo. Por exemplo, eu acho o Luciano um jogador muito importante. Eu gosto do futebol do Luciano, mas o Luciano não é para jogar por dentro e o Lucas para o lado, obrigando o Lucas a fazer parede de lateral, como ele fazia do lado esquerdo. Aí eu estou falando do tempo que o Lucas estava em campo. Ou seja, havia erros na minha forma de ver. Eu não sou dono da verdade, não é uma expressão absoluta da razão. Antes das lesões, as lesões prejudicaram muito, sem dúvida nenhuma, mas há uma coisa que é importante falar e ninguém cita. Quem escolheu Carpini para dirigir o São Paulo foi Muricy Ramalho. Quando o Carpini foi contratado, eu disse aqui, então vou repetir, se o Carpini der certo, aplausos para o Muricy. Se der errado, vamos dividir responsabilidades. A entrada do Rames, que tem, na minha maneira de ver, prejudicado o São Paulo, hoje ele foi o pior jogador do time, entre todos que participaram, também tem a ver com o dedo do Muricy. Então, é importante que a gente diga isso para dividir responsabilidades. Eu não estou procurando culpados. Estou falando sobre responsáveis por algo que não está funcionando. Então, não adianta olhar só para o Carpini, que é o cara sem nome, sem currículo, sem a história como do seu chefe, o Muricy Ramalho, ou o tamanho do Rames, que tecnicamente é um jogador com história, e olhar tudo para ela. Sai o Carpini e tudo vai melhorar. Sim. Eu acho que pode melhorar, mas o São Paulo tem outros problemas também. Tá certo. E isso era algo que também a gente já comentava desde o começo. Será que o Carpini terá o tamanho para aguentar uma pressão numa primeira crise? E é isso que a gente está vendo. Não, ele não tem. Mas ele tinha esse apoio do Muricy Ramalho. E foi isso que a gente falou desde o começo. Mas e o Carpini com o Muricy Ramalho? Será que o Muricy Ramalho acabou atrapalhando também o trabalho do Carpini? Bom, a gente não sabe. A verdade é, eles vão ter de dividir essa responsabilidade pelo momento atual do time. Agora, dá para continuar com o Carpini? A diretoria agora, na tua opinião, deve respaldar o Carpini ou chegou ao fim esse trabalho? Eu acho o seguinte, quando você decide mandar embora um técnico, você precisa ter um substituto melhor. Então a primeira pergunta é, quem viria? O Pesolano, por exemplo, que era outro nome muito cotado e que pressionou demais todo mundo no São Paulo na reunião, explicando características dos jogadores, como eles iam atuar, e que não teve o respaldo do Muricy, ele está à disposição? Compensa trazer? Então essa é a primeira questão. Você tira, porque tirar é fácil. Substituir bem é outra questão. Então, se você não tiver quem você possa colocar no lugar e tem ali uma convicção de que isso vai melhorar, você respalda o técnico atual. Se você não tem, você pensa em manter o treinador, porque no final das contas ele tem o respaldo dos jogadores. A Duda foi muito... Eu percebi, prestei muita atenção na abertura dela, ela falou, tem o respaldo dos jogadores. Veremos agora se continua. Dos jogadores vai continuar, te garanto. Da diretoria... Já não sei. Já não sabe. Vamos colocar uma tela para a gente mostrar também como o São Paulo foi superior, pelo menos nos números. É claro que tem a frieza da matemática e os números muitas vezes acabam mentindo em um jogo de futebol. Mas a gente mostra aí, São Paulo com 71% de posse de bola, algo que não mudou do primeiro para o segundo tempo. Passes certos 597 a 187 do Fortaleza. Ações na área rival 26-7. Finalizações certas, no total 14 do São Paulo, 5 foram certas. E do Fortaleza 6, 2 certas. É um Fortaleza que acaba sendo mais eficiente no final das contas. Chances criadas em contra-ataque, nenhum. E 2 chances do Fortaleza. Número da partida, 2-1 para o Fortaleza. As 2 bolas foram em direção ao gol do São Paulo, foram bolas que entraram. Porém, é importante que a gente observe em qual condição cada finalização aconteceu. Quantas vezes eu pergunto para quem viu o jogo, o São Paulo conseguiu finalizar com a mesma facilidade do Fortaleza, com a defesa aberta ou em contra-ataque, como o Fortaleza conseguiu nos 2 gols? Nenhuma. Nenhuma vez. Ou seja, as chances do Fortaleza foram chances muito claras. E eu vou destacar mais uma vez. Até o Rames entrar em campo, e não estou colocando a responsabilidade apenas nele. Tem a ver com o treinador, tem a ver com a ideia de jogo, tem a ver com quem pede para o Rames entrar e tudo mais. Estou dividindo aqui. Até ele entrar no jogo, aos 59 minutos, 15 minutos mais ou menos do segundo tempo, Fortaleza não tinha chutado no gol. Ou seja, houve um impacto negativo nisso. Eu sei que eu estou falando aqui, falando aqui ao vento, né, que não vai acontecer nada, provavelmente vou fazer um recorte e vou me xingar na rede social, mas isso é que aconteceu no jogo. Então, é importante, se alguém está preocupado com a melhora do São Paulo, que muitas coisas sejam vistas. E uma delas, que tem que ser muito bem observada, é o treinador. Mas é uma delas, não é tudo.